A psicologia idem, a ciência política idem, todo mundo quer um pedaço da organização. Então a gente ficou assim, bem, não pode ser organização, mas também não podemos jogar a organização fora do campo da administração, senão a administração fica sem sentido, né? Sem fundamento. Então a gente começou a discutir e a reconhecer que uma coisa é o objeto científico, a outra é o objeto de estudo. Quando a gente define essas fronteiras, fica mais fácil entender o que é objeto científico e o que é objeto de estudo. E identificamos que o objeto científico da administração não poderia ser a organização por esses aspectos que eu apresentei, mas a organização seria um objeto privilegiado de estudo da administração, né? Então, a organização assumiria um espaço privilegiado de objeto de estudo, porque é um locus onde eu vou observar a administração, né? Seja a organização sociedade, seja a organização empresa, pública, privada ou social. É um locus, onde a administração está ocorrendo, mas a família também é uma organização. A igreja também é uma organização, né? A universidade também é uma organização, né? E a gestão, para a gente, ficaria sendo como um objeto científico exclusivo da administração. Seria um objeto que ninguém teria como pegar e dizer é meu também. Não, por quê? Porque seria um objeto da administração, exclusivo. E aí, quando você observa hoje, no dia, hoje na imprensa, eu estava de manhã falando para vocês que a mídia televisiva, em rádio, em imprensa, na escrita, colocam permanentemente que o problema do Brasil é gestão. Que o problema da saúde pública é gestão, que o problema dos presídios é gestão, das escolas é gestão. E aí, o que é gestão? Então a gestão também ganhou uma dimensão de vulgaridade, virou senso comum. Todo mundo fala de gestão, mas ninguém sabe descrever o que é gestão. E aí se confunde o que é organização, com o que é administração, com o que é gestão e com o que é gerência. E aí a gente foi buscar, primeiro, identificar no Aurélio, que tinha outra saída para a gente, a não ser buscar na origem das palavras, o significado delas, para a gente entender, pelo menos no nosso português, o sentido dessas palavras. Pasmem, nos dicionários de administração, nos poucos que existem, não está claro essa definição. Na nossa escola, pelo menos na nossa biblioteca, os dicionários de administração são pouco usados, os alunos não usam, a não ser o Wikipédia, né? E mesmo assim, os conceitos são muito confusos, confundem áreas com lugares, confundem um com o outro e as fronteiras não ficam claras. A nossa saída foi ir na raiz das palavras. O que é administração? O que é gestão e o que é gerência? Quando a gente desceu para essa dimensão, a gente conseguiu melhorar um pouco nossa compreensão. E aí a gente viu que a palavra administração, ela é formada, ela é uma palavra composta, não é isso? Então ela é formada por um prefixo chamado ad e um verbo ministrar. Então a gente foi tentar entender o que é ad e o que é ministrar. Ad a gente foi encontrar nos dicionários de língua portuguesa, que significa para, próximo de, aproximar, abeirar, achegar. Vocês estão vendo que a gente foi inclusive em dicionários portugueses de Portugal. Tem expressões que a gente nem usa muito, abeirar, né? São coisas bem português estándar. E o ministrar não tem muita dificuldade, é o conduzir, é o dar, é o fornecer. Se você junta as duas palavras e conforma um sentido, você vai dizer que a administração poderia ser interpretado como conduzir algo, alguma coisa para algum lugar. Eu vou conduzir esta universidade, eu vou conduzir este curso de administração para algum lugar. Que lugar é esse? A gente diz que é uma finalidade, que é um objetivo, que é uma meta. Então, esse conduzir, ele é o sentido de administrar, da administração. Então, para a gente, a administração é o campo, é a área do conhecimento. Então, administrar significa conduzir. Conduzir o quê? Qualquer coisa. Até uma barraquinha de cachorro-quente se conduz, não é assim? Existe hoje o empreendedorismo individual. Essa é a discussão que a gente tem hoje, né, dentro da administração. O que é ser empreendedor individual? Eu tenho minhas críticas, mas vai ficar para outra discussão. Aí vamos buscar o conceito de gestão e de gerência. Então, para a gente, gestão, que é o objeto da administração, o objeto científico, é o que a gente chama de administração política.
Por quê? Porque a gestão é o campo conceitual onde se concebe o ato de administrar, onde se concebe a forma, o padrão, o modelo de administrar qualquer coisa. Então, a administração política é essa dimensão que a gente chama subjetiva, essa dimensão abstrata da administração, que a gente nem sabia que existia uma dimensão abstrata da administração, porque nos ensinaram que a administração ela é explícita, ela é visível, ela está no organograma, ela está no fluxo, né, assim, está nos procedimentos. Mas aí você pergunta, sim, isso é o que eu vejo, mas o que eu não vejo, o que está implícito, quem pensou, não sei, os economistas, talvez. Aí você começa a buscar a origem e não encontra, porque não está na nossa na nossa formação, pensar sobre isso. Porque para pensar ficaram os filósofos, para pensar ficaram os sociólogos, nós ficamos para fazer. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Mas como é que eu posso fazer bem feito, de modo a transformar a realidade, se eu não sei o que eu estou fazendo? Porque alguém me deu uma receita de bolo e eu segui, mas o fermento não serviu, não é isso? Ou a água para fazer a cerveja tinha mais salinização, não serviu. Então o fazer não é mágica. O fazer tem segredos. O segredo é o que a gente chama de gestão, tá certo? Então, a administração política para a gente é a dimensão da gestão, que é a concepção ou é o objeto científico da administração enquanto campo do conhecimento, e a gerência, que é a dimensão mais visível da administração. Se eu perguntar a vocês o que é gerente, a maioria de vocês sabe o que é, porque a gerência é o que está aí no vulgar. Se eu pegar, né, a maior simbologia do gerente é o capataz. É aquele que manda, é aquele que, né, faz cumprir tarefa, é aquele que faz, né, que determina ou que garante a produtividade do trabalho, né? Então, para a gente a gerência não é algo negativo, não é algo para se jogar fora. A gerência é o outro lado da moeda do que é a gestão. Então, se a gestão é a concepção, a gerência é a ação. Então eu tenho de um lado a administração política, que é a que pensa, a que concebe o modelo, e tenho a gerência, que é a que operacionaliza, né? Então, cada uma dessas dimensões nós vamos buscar no dicionário o seu sentido. Isso aí não é invenção nossa, isso aí está no dicionário. O que é gestar? Eu não vou nem perguntar às mulheres, porque é até uma ofensa. Mas gestar é o ato, é o efeito de servir, é o ato, né, de conceber, é o ato de desenvolver-se. Então, a expressão gestar é uma expressão fortíssima, né? No sentido biológico, no sentido literal da palavra. E a dimensão, isso é a dimensão conceitual. A dimensão analítica de gestão é a forma como eu estou conduzindo essas relações. Então, se vocês observarem aqui na UEPB, existe uma concepção de gestão ainda que vocês não se deem conta. Essa concepção pode ser boa ou pode ser caótica, dependendo da perspectiva de quem olha. Mas existe uma concepção de universidade pública estadual que está concebida na legislação do Estado, é assim? Que definiu que os Estados têm que investir em educação superior. Ah, não tem recurso, vamos fazer como? Vamos fazer assim. Há uma diferença entre a concepção de uma universidade pública estadual e uma federal? Tem diferença sim. Quais são as diferenças? A gente vai ter que ir na legislação e ver qual é a matriz dessa concepção. A dimensão federal está mais vocacionada para uma política, né, estou chutando aqui, uma política de expansão do ensino superior, qualificação do ensino superior no país. A concepção de uma universidade estadual está mais vocacionada para o local, para o desenvolvimento socio-territorial local, né, para as vocações regionais, etc., né? Então, se eu tenho uma dimensão conceitual e tenho uma dimensão analítica para os dois conceitos, gestão e gerência, então eu vou lá e pergunto, o que é gerenciar? Gerenciar você encontra, inclusive, mais vulgarmente nos próprios dicionários, nos poucos que existem de administração. Gerenciar significa a maneira ou o processo de fazer, o processo de aplicar a administração. É o que a gente traduz como a engenharia da produção em sentido ampliado. Então eu posso dizer, se eu quiser, que o engenheiro é um administrador profissional, que o médico é um
administrador profissional. Por quê? Porque eles estão fazendo em suas respectivas áreas de conhecimento e de aplicação algo que vai dar conta de um modelo de gestão, de desenvolvimento para o Brasil assim ou assado. Então, o gerente, por isso que você diz assim, por que é que todo mundo quer ser administrador hoje? Há gestão ambiental, não é assim? Há gestão social, tem gestão hospitalar, tem gestão hoteleira, tem gestão de RH, tem gestão de marketing, tem gestão de tudo. Aí você pergunta, por que a gestão ficou tão vulgar, ou todo mundo está tomando a nossa área, e o CRA fica todo triste? Porque é assim mesmo. Porque a administração profissional precisa de várias áreas de competências para dar conta de um projeto mais amplo. Então o engenheiro ele tem que entrar na área de gerência para poder operar lá o que tem que fazer. Então, por que o administrador se sente ameaçado e o CRA reage de uma forma mais conservadora para proteger, né, assim, a área de atuação? Porque ele está restrito, ele está com uma visão que a administração é sua gerência. E não é mais do que isso. Se eu percebo, se eu reconheço que a administração ela é mais do que operacionalizar, do que instrumentalizar, eu ganho um destaque extraordinário enquanto área própria do conhecimento, e um administrador vai ser um profissional extremamente valorizado, porque ele está preparado não só para reagir, mas para pensar. Aí vocês perguntam, será, professora? Eu digo, olha, observe na empiria, porque a empiria é mais forte do que a teoria. A teoria é blá blá blá. Vão à empiria e pergunte assim, quais são as grandes empresas que estão aqui na Paraíba? Que estão aqui em Campina Grande. Observe quem são os grandes gestores, não estou falando de gerentes. Quem são os grandes gestores dessas empresas multinacionais ou nacionais, o que seja? Não são administradores em geral, são engenheiros, são advogados, são qualquer profissional que tem domínio de liderança, que tem capacidade de pensar na frente, de vislumbrar um futuro para aquela organização. E quem é um gerente? Pode ser um administrador, pode ser, mas pode ser um engenheiro também. Se o engenheiro tiver melhores competências em exatas, em cálculo, em lógica, vai ser ele, não administrador de empresa, que não está preparado para competir com o engenheiro. É covardia, né? A gente está discutindo com o Paulo Emílio de manhã se a gente vai ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. O aluno não queria nenhum, quanto mais os 3. E a matemática que é dada para o aluno de administração, pelo menos lá na Bahia, não é a mesma que se dá para o aluno de engenharia. Baixo nível. Para poder aprovar. Se baixa o nível, ele não vai ser um bom em lógica, ele não vai ser um bom, ele vai ser o quê? Então você começa, né, a pensar naquela reflexão da autoajuda. Então você vai ser um líder em 5 minutos, em 5 dias, você vai resolver os problemas quase como se fosse uma cartomante, né, uma cartomancia, uma astrologia, né? Então você observa que a dimensão da gerência tem também a dimensão conceitual e tem a dimensão analítica. A gerência ela é o exercício das funções técnicas da administração, né? Então a gente coloca sempre para os nossos estudantes o seguinte, que quando a gente traz a administração política para uma dimensão assim meio sofisticada ou filosófica, a gente não está querendo transformar a administração numa área da filosofia. Até porque a filosofia já ocupa muito bem sua área, né? A filosofia tem um papel importante na sociedade humana. Mas a administração, ela sendo colocada numa perspectiva reflexiva, ela se coloca numa posição que ela pode contribuir para as transformações, né, necessárias que a sociedade precisa, né? Então, o que cabe à administração política responder? Qual é o papel da administração política? Ou a pergunta poderia ser, qual é o papel do administrador político? Eu espero que em alguns anos a gente possa deixar de usar a expressão política. Por quê? Porque ao falarmos em administração ou em administrador, vai ficar implícito que esse profissional, ele carrega dentro da sua formação as duas dimensões, a dimensão do pensar e a dimensão do agir, ou do fazer. Mas enquanto isso não for uma verdade, nem aqui no Brasil, e nem no mundo capitalista, nem no mundo não capitalista, a gente tem que agregar